Paz, Senhor, tudo bem com vocês? Mais um dia para a glória de Deus. Muito bom. Estamos gratos e felizes, né? Mais um dia para a glória de Deus. Motivo de alegria, gratidão a Deus, o grande eu sou. Amém? Esse dia de hoje, um versículo para a nossa meditação que se encontra ali em João, onde Jesus falou assim, ó: vá e não peque mais. Vá e não peque mais, para que algo pior não te aconteça. Sabe para quem que Jesus disse isso? Você sabe? Em João 8,11, Jesus disse isso à mulher adúltera. Em João 5,14, Jesus disse isso a um paralítico. Vamos ver que é um homem e uma mulher, né? Ele disse isso. E hoje ele diz isso para mim e para você. Vá e não peque mais, para que algo pior não te aconteça. É isso que ele está falando para nós nesse dia de hoje. Toma posse dessa palavra. Deus tem uma resposta para a sua vida nesse dia de hoje através dessa palavra. Amém? Vamos ver que Jesus, ele não tinha pecado nenhum pecado. Quem tinha pecado é que estava acusando a mulher adúltera, né? Quem jogou ela nos pés de Jesus foi quem estava acusando. E quem estava acusando? Quem tinha pecado. Jesus, sabendo de tudo isso, o que Jesus pergunta para eles? Quem não tem pecado, que atire a primeira pedra, né? Foi isso que Jesus fez. Se vocês, de todos que estão aqui, não têm pecado, atire a primeira pedra. Então vamos ver que uma pessoa, quando ela acusa muito a outra pessoa, é porque ela está cheia de pecado. Porque você está vendo exemplos na palavra de Deus. Jesus falou: eu não vim para julgar. Ele não veio para julgar, ele veio para salvar. Aquelas pessoas estavam fazendo julgamentos de humanos. Então, o ser humano, ele vai julgar, sempre vai estar julgando, fazendo julgamentos humanos. Jesus especificou bem, julgamentos humanos. Vocês são da terra, eu sou do alto. Há uma diferença. Porque quem é da terra vai fazer julgamentos humanos. Mas quem é do céu não faz julgamentos. Não faz julgamentos. Ele falou que ele tomava a decisão dele conforme a vontade do Pai. Ele não fazia julgamento, ele tomava uma decisão conforme a vontade do Pai. É diferente. Então vamos ver que quem é do céu toma decisão, ele não julga, ele já toma uma decisão. Agora, quem é da terra vai julgar conforme as coisas da terra. Então Jesus, quando ele perdoava, ele já dava uma responsabilidade para a pessoa não voltar no erro. E a responsabilidade está na palavra que ele falava. Ele falava, vá, ele estava liberando a pessoa do pecado, né? A pessoa estava no pecado, ele liberava a pessoa do pecado, ele falava, vá, tá liberando, pode ir, né? Mas ele já dava uma responsabilidade em seguida, né? Tipo, não peque mais, para que algo pior não te aconteça. Então, quer dizer, se estava ruim com o pecado que a pessoa estava, ia acontecer coisa pior se ela cometesse o mesmo pecado futuramente. Então, ele já dava um conselho de imediatamente ali, ó. Não peque mais, não volte no passado, não volte a cometer os mesmos erros. Segue em frente. As coisas estão caminhando, continue. Seguindo em frente, para o alvo. É isso que Jesus está falando. Essa palavra vá era o significado de seguir em frente, livre do peso do pecado, liberação do pecado. Quando ele falou vá, ele estava liberando a pessoa. A partir daquele momento a pessoa estava limpo do pecado dele. Estava sendo perdoado. Então ele estava falando, vá em paz, né? Vá, segue. Não volte para trás, vá em frente. Vamos ver várias passagens de Deus falando com a gente para não olhar para trás. Porque tem gente que insiste em ficar olhando para trás.
porque quer virar uma estátua de sal. Para trás é estátua de sal, né? Coisa pior acontece, tudo isso é para trás. Grava isso na sua cabeça, para trás. Mas para frente você tem redenção, salvação. Os céus é logo ali, basta você continuar. Amém? A primeira parte foi vá. A segunda parte, ele fala da frase, não peque mais. É chamar a pessoa para ter uma atitude diferente, para uma pessoa ter mudança de vida, viver conforme os princípios da Bíblia. Era isso que ele estava falando, para ter uma nova vida, ser uma nova criatura. É isso que Jesus estava falando, né? Para a pessoa ter mudança de vida, mudança de atitude. Era quando ele falava, não peque mais. Era para ter uma mudança, uma decisão. Quando a pessoa quer fazer algo diferente na vida dela, ela toma uma decisão. Ela escolhe a boa escolha, né? Marta e Maria, cada um fizeram a sua escolha. E hoje é o dia de você fazer a sua escolha. Talvez você não saiba quem é Marta e Maria, mas são duas irmãs que tiveram oportunidades, estavam diante de Jesus, cada um fez a sua escolha. E você tem o direito de fazer a escolha certa, correta. E qual é a escolha certa, correta? É estar nos pés do Senhor Jesus, né? Tomar atitude dentro dos princípios bíblicos, né? Dentro da palavra de Deus. Essa é a atitude certa, né? Que você deve tomar, eu devo tomar. São atitudes mediante a palavra de Deus. E outra coisa, nós vamos ver que Jesus ele não tratava das pessoas só do pecado superficial, só por a parte de fora, da aparência, mas ele tratava o interior, né? Ele falava no ego da pessoa, dentro da pessoa. Quando ele falava assim, ó, não peque mais para que mal nenhum te aconteça, ele estava falando dentro da pessoa, porque tem pecado que pode fazer com que a pessoa fique machucada fisicamente, né? Não somente por fora, mas por dentro. Tem pecados que machucam por dentro, levando à paralisação, né? Porque a pessoa começa a se martirizar pelo pecado e para, né? Para de adorar a Deus, para de sentir a presença de Deus. Isso significa o quê? Morte espiritual. Se você é uma pessoa que caminha na presença de Deus e peca, você logo, imediatamente, você vai sentir uma frieza espiritual. Você não vai sentir o mesmo fervor na adoração com Deus, porque o pecado está te separando de Deus. Então, é importante a gente se redimir, a gente pedir perdão, se arrepender todos os dias. Todos os dias nós pecamos, todos os dias se arrependa, peça perdão. Peça perdão de manhã, peça perdão de tarde, peça perdão de noite, mas peça perdão, se arrependa daquilo que você está fazendo e continue caminhando para que a sua adoração não atrapalhe de chegar até Jesus, que nada venha te acusar na sua mente, que a pior acusação é a acusação da mente da gente. Não é os outros nos acusar, mas a nossa própria consciência nos acusar. Isso é o pior pecado que o ser humano pode ter na vida, porque ele sabe que ele está em pecado. Ele acha que os outros não estão sabendo que ele está em pecado e ele está com acusação na mente, com muitas acusações na mente. Aquela multidão que estava acusando a mulher do lado de fora é aquela multidão que está dentro da mente da pessoa que peca. Que peca e ela não consegue, ela está nos pés de Jesus, mas não consegue adorar. Fica ali, ó, calada nos pés de Jesus. A mulher ficou calada nos pés de Jesus. Caladinha ali, ó, no chão. E Jesus escreveu no chão, ó. Quando ele ergueu a cabeça e ela também, perguntou, cadê os seus acusadores? Quer dizer, quando a gente olha para Jesus, que a gente ergue a cabeça e olha para Jesus, cadê os acusadores? Quando a gente caminha na presença de Jesus, cadê os seus acusadores? Eles vão desaparecer tudo, porque nada vai te acusar quando você está se santificando, buscando a presença de Deus todos os dias. Nada nem ninguém pode te acusar, porque a sua consciência, que é a maior acusadora, terrível, é quando a gente peca e a consciência da gente fica ali, ó. Tum, tum, tum. Você fez isso, você fez isso. Como que vai conseguir adorar a Deus? Não tem jeito, não vai conseguir. E mesmo se adorar a Deus, vai ser da boca para fora. Da boca para fora. Lembra que Jesus falou? Vocês me buscam, mas me buscam da boca para fora, não é de coração. Porque estão em pecado e não estão buscando com sinceridade. Tem que buscar com sinceridade, com amor, com fervor. Né? Então, não deixa a sua consciência te acusar. Não deixa.
Para que isso não aconteça, você não pode pecar. Você tem que se esforçar para caminhar em santidade, em santificação. Como que eu faço isso? Jejuando e orando, jejuando e orando. Para se santificar é jejuando e orando, não há outro meio. É jejuando e orando e vigiando. Tem que vigiar e muito. Então, 5,14 vai falar, né, do paralítico, que Jesus falou, vá para que não te aconteça coisa pior, não volte, né? Então, ele estava falando para ele não cometer o mesmo erro, que poderia, a escolha dele, se fosse adorar a Deus, tudo bem, mas se fosse para fazer coisa errada, ele ia acontecer coisa pior, ele não ia ficar só paralítico, talvez, quem sabe, morrer. Muitos ficam só paralítico. A palavra de Deus vai dizer o seguinte, que o castigo do pecado é a morte. É a morte, o castigo do pecado é a morte. Talvez a morte espiritual. Em outros casos, espiritual e física, é o corpo morrendo de verdade. Acabou de vez, aí acabou, meu filho, acabou. Você tem que escolher, a escolha certa é agora, em vida, porque depois que você entrar para o sono profundo, aí acabou, não tem como você escolher mais nada. Por isso, hoje fica aqui o meu convite. Quer esse Jesus lindo, maravilhoso, que perdoa pecado? Que só ele pode perdoar pecado. Ninguém mais pode perdoar pecado. Só existe uma pessoa nesse mundo que perdoa pecado. Jesus Cristo. Esse perdoa pecado. Como você faz para chegar até ele? Vai para o seu quarto, joelha, ora, clama a ele, se arrepende dos seus pecados. Até ele chegar até você. Porque ele diz que em secreto ele vai te responder. Eu quero aceitar Jesus como Salvador? Você tem que declarar com a sua boca que você reconhece ele como seu Salvador. Que você reconhece que ele é o seu Salvador. Ele que perdoou os seus pecados. É isso. Você tem que declarar com a sua boca. Crer no seu coração. Ter fé nele. Acreditar que ele é real. Que ele veio e que ele vai voltar. E está voltando. Muito rápido ele vai voltar. Então se prepare para voar com ele. Em breve ele vai vir buscar a noiva. Venha fazer parte desse exército que está crescendo todos os dias. Multidões e multidões estão tendo sede, avivamento nas igrejas, nos países. A coisa está se apertando de uma tal maneira que as pessoas estão sedentas, querendo Jesus, buscando uma palavra de conforto. Tudo que nós temos é a palavra de Deus. É isso que nos dá paz, segurança, firmeza. Tudo está na palavra de Deus. Você não vai encontrar paz em outro lugar a não ser na palavra de Deus. Busca a Bíblia, vai ler a Bíblia e vai encontrar segurança, vai encontrar amor. Se você acha que você não é amado, você vai ser amado, porque Jesus te ama. Jesus te ama. E eu também estou aqui falando pelo amor à sua vida. Se você ainda não é cristão, aceite Jesus como seu Salvador. Venha declarar com a tua boca que você crê no Senhor Jesus Cristo, que Ele morreu e deu a vida dele por você. Creia e fala. Então aprendemos hoje que quando nós erguemos a cabeça para o alto não existe acusador. Isso significa que quando nós colocamos a fé em Jesus Cristo, nós somos nova criatura. A palavra do Senhor vai dizer que nós somos nova criatura. Que nenhuma acusação está para aqueles que creem em Jesus Cristo. Não há nenhuma acusação. Somos livres. Ainda que venham pessoas nos acusar, nós estamos livres. Nós não estamos no passado, nós estamos no presente. Vivendo um dia de cada vez. Presente. É um ditado português, um dia de cada vez, né? Pois é, estamos vivendo o presente, o agora, o já. O passado, quem está lá no passado não somos nós. Se alguém te acusar do que você fez no passado, já fala para ele, não estou mais lá no passado, eu estou aqui, no presente, agora. O meu agora é totalmente diferente, é com Cristo e não existe acusação. A palavra de Deus fala que não existe acusação. Para quem está em Cristo Jesus. Se você está em Cristo Jesus, eu estou em Cristo Jesus, não existe acusação, certo? Por que não existe acusação? Porque a sua consciência já não vai te acusar de nada. Porque você está crendo na pessoa certa, confiando na pessoa certa. E se acaso levantar alguém para te acusar, saiba que você tem um advogado fiel para te defender. Um advogado fiel para te defender. O nome dele é Jesus de Nazaré. Esse te defende. Gente, não se preocupa que existe um Deus poderoso para te defender.
entendeu? Então, ore a Deus, agradeça a Deus, seja feliz no seu viver, no seu dia a dia. Curta a sua família, que é o maior bem que a gente tem é a nossa família. Valorize aqueles que estão perto de você e que te amam, tá? Valorize os que estão longe e que te amam. Valorize, amém? Valorize pessoas. Dá atenção para pessoas. Não deixe ninguém roubar o seu tempo com as pessoas que você ama. Valorize seus amigos. Valorize, dá valor. O que é dar valor? Respeitar, amar, ajudar. Isso é amor. Está longe, mas está te ajudando? É amor. A pessoa está expressando o quê? Amor. Ela está longe, mas está orando por você? Está te ajudando. É amor. É um presente de Deus. Há N formas de expressar o amor. Entendeu? Você pode expressar o seu amor pelo seu próximo, fazendo algo que vai agradar o seu próximo. Você tem feito algo que vai agradar o seu próximo? Faça. Você vai se sentir bem. A pessoa que vai receber o seu carinho vai se sentir bem também. Seja uma pessoa amável, uma pessoa leve, uma pessoa alegre, feliz. Seja uma pessoa diferente. Brilhe, né? Brilhe com intensidade. Ame com intensidade. Respeita o teu próximo. Cada próximo tem o seu limite. Respeite, conheça melhor quem está ao seu lado. Não julgue as pessoas. Não julgue, não faça o papel de Satanás, de ficar julgando as pessoas. Não julgue. Antes de julgar, tenta entender a pessoa. Por que ela está agindo daquele jeito? Por que ela está fazendo daquele jeito? Não seja acusador, tá? Respeite as pessoas. As pessoas todos os dias têm suas cargas. Lembra que Jesus falou? Tome a sua cruz e siga-me. Tome a sua cruz e siga-me. Isso quer dizer que cada um tem uma cruz para levar. Tem que levar. Então basta a gente ajudar, não ser peso na cruz dos outros, mas ajudar o seu próximo. Como que a gente faz isso? Amando a pessoa, respeitando o limite dela, entendendo, compreendendo. Amém? Então, faça a escolha certa. Respeite o seu próximo, o limite do seu próximo. Não acuse o seu próximo. Tudo isso Jesus falou hoje através da sua palavra. E ele nos deu uma direção, que é ir. Vá. E ele deu uma orientação. Não peque mais. Ok? Que Deus te abençoe. Que essa palavra venha falar tremendamente no vosso coração, como falou no meu coração. E eu creio que Deus tem algo dentro dessa palavra, dentro desse vídeo, para falar na sua vida, para falar no teu espírito. Medite, ouça a palavra num lugar tranquilo para você entender. Peça para que Deus venha revelar essa palavra ao seu coração. Antes de você ouvir, peça a Deus. Deus, me revela o que o Senhor quer falar. O Senhor quer falar e que eu possa obedecer. Antes de só escutar, eu quero obedecer também. Então, que eu venha aprender a sua palavra e obedecer, que isso é fundamental. Escutar e obedecer. Amém? Que Deus te abençoe. Uma ótima semana. Fica firme com Jesus. E você que está fora do caminho de Jesus, vem para Jesus. Vem que Ele está te chamando. É hoje o dia. Escolha a coisa certa, que é a coisa certa. Jesus Cristo. Não existe outra coisa. Jesus, Ele tem tudo para você. Ele supre a sua necessidade. Somente Jesus pode mudar a sua história, te dar uma nova oportunidade de vida, fazer tudo novo e você ver como vale a pena servir Jesus. Amém? Faça essa experiência, eu te aconselho. Fique em paz, que Deus te abençoe. Amém?